Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, Como vai? É um programa de iniciativa do Departamento de Psicologia da UEM, em parceria com a Rádio Universitária UEM FM 106,9. Nós temos dois canais de comunicação com aqueles que acompanham a rádio. Um deles é o e-mail E a Saúde Mental, Como vai? Tudo junto, @uem.br, e o WhatsApp, telefone 44 99722 7115, para todos aqueles que querem mandar dúvidas, críticas, sugestões, perguntas e elogios, a gente também espera ouvir. De novo, o telefone WhatsApp é o 44 99722 7115. Bom, para hoje eu tenho a gratíssima satisfação de contar com a presença de Marília Velano. A Marília é doutora em psicologia pela USP, é professora do Departamento de Psicanálise com Criança do Instituto SEDES Sapiense e do curso de especialização em teoria psicanalítica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marília, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou eternamente grato. Vou começar com aquela genérica pergunta, a mais genérica possível. Para aqueles que nos ouvem, esse é um conceito que às vezes é meio mistificado. Eu perguntaria simplesmente o que você entende por saúde mental. O que é saúde mental? Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar participando desse projeto de extensão. Acho muito interessante, né, um programa na rádio e a gente poder falar, né, de assuntos tão importantes assim, com um alcance tão grande. Então, o que é saúde mental? Eu gosto muito, assim, de pensar a saúde mental num sentido que foi proposto por um psicanalista, de quem eu gosto muito também, que é o Winnicott, né? O Winnicott, ele amplia a noção de saúde, né, assim, que já é considerada, para além dessa ideia, né, de que existe que a saúde não é o contrário da doença, ele dá um segundo passo aí, né, ele coloca a possibilidade até da doença fazer parte da saúde, né, então isso eu acho uma coisa que sempre norteia, assim, o meu pensamento em relação à ideia de saúde, né. O que é isso, né? Na verdade, ele vai pensando que a saúde, ela pode conter momentos de doença, né, que podem ser passageiros, podem ter a ver com a idade, com os momentos de vida, né, e que, na verdade, eles são super importantes para o processo de saúde, né. Então, ele não vai se preocupar, né, clinicamente, é interessante, assim, quando a gente vê né, o relato dos casos dele e tal, ele não vai se preocupar com diagnóstico, com, né, nome, nada disso, ele vai se preocupar, na verdade, se o paciente tem uma coisa que ele chama de esperança, né, porque isso para ele é um sinal de saúde, né, o fato, estou falando especificamente na saúde mental, né, da gente fazer alguma regressão, né, produzir um processo aí, pode ser somático mesmo, ou psíquico, né, não significa que a gente esteja doente, né, mas sim que esse é um processo importante aí para a constituição da saúde. Então, eu penso a saúde muito nesse paradoxo, assim,
o mais importante, né, do que saúde, assim, é estar vivo e se sentir vivo. Estar vivo não só com tudo funcionando, mas se sentir vivo, sentir que a vida vale a pena, que a vida faz sentido. E aí eu me lembrei de uma outra coisa também, do Winnicott, que eu acho muito interessante, que ele fala que se a gente não faz esse processo de adoecimento, que às vezes é necessário, a gente corre o risco de fazer uma espécie de fuga para sanidade, né, uma fuga para a normalidade, e isso seria, assim, muito doente, né? Um excesso de adaptação, um excesso de, uma espécie de vida meio robotizada, que só tenta atender, né, as necessidades do entorno, né, que não leva em consideração a singularidade do sujeito. Aí eu acho que a gente, né, estaria num campo mais de um adoecimento dentro da saúde mental, digamos assim. E é isso, assim, né, a gente vive num contexto que todas as formas de sofrer são consideradas, né, patológicas, são medicalizáveis, né, a gente tem um salto enorme, assim, nos últimos, sei lá, 20 anos, né, do número das classificações em saúde mental, né, do número de diagnósticos, das propostas terapêuticas medicamentosas, ou seja, assim, a gente vai multiplicando, né, o que seria esse campo do sofrimento, na medida em que ele está sempre incluído como uma doença psicopatológica, né? Nem todo sofrimento é doença, tem sofrimentos que são super importantes, né? Então, saúde, eu acho que é isso, saúde mental, é poder incluir, né? Assim, eu falei só disso, na verdade, é poder incluir o que é o modo de ser e de sofrer, né? E um modo de ser também na sua singularidade, né? E que essa vida possa valer a pena, né, fazer sentido, isso é muita saúde, né? Sim, é interessantíssimo, Marília, e inclusive eu nem comecei a mencionar que hoje é um dia especial para a saúde mental, obviamente, o dia 18 de maio, né, a gente está gravando essa entrevista no dia 18 de maio de 2021, que é uma data referência para a saúde mental, onde eu não gosto de falar comemora, mas é onde que a gente relembra que estamos em plena luta antimanicomial, é uma data de referência, né, da reforma psiquiátrica, e essa expressão singular que você coloca, ela está na raiz, né, da defesa do direito das pessoas sem sofrimento psíquico, o direito, inclusive, de vivência com a sua sintomatologia, né, com seus sintomas. Então, faz muito sentido quando você fala que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, de que a saúde mental seria algo próximo da felicidade, né? As pessoas saudáveis com a saúde mental são as pessoas felizes, não necessariamente, portanto, né? Bom, Marília, uma segunda questão que eu faria eu sei que não sei se dá para a gente colocar assim, o que é mais importante na saúde mental, porque eu acho que é um conjunto, talvez, mas daria para dizer o que é mais importante se as condições concretas, o dia a dia, né, um trabalho bacana, algum conforto e segurança, ou se a estrutura psíquica, o desenvolvimento infantil, né, algo mais fundamental para a saúde mental, entre uma coisa e outra, ou é besteira que dá essa cara de o que é mais importante, né? É possível falar nesses termos? É que eu acho que tem um nível aí de cuidado que é muito básico, né, e que sem ele, realmente, não adianta nem a gente chegar num campo, assim, propriamente psicopatológico, sem olhar para essas questões materiais e concretas, né, que você vai colocando. Eu até anotei que você falou de segurança, né, a segurança, ela é muito importante, obviamente, né, na constituição, né, da criança, na relação dos vínculos primários e tudo mais, mas existem várias formas, né, de segurança, né, tem segurança alimentar, né, esses dias eu soube que a gente tem uma população, eu não vou saber dizer ao certo quantos são, mas assim, enorme, sofrendo insegurança alimentar, né,
Então, eu acho que um mínimo tem que estar garantido, né, em termos de sobrevivência, para a gente poder falar em saúde também, né. Então, tem um nível de precariedade, né, que grande parte da população do Brasil, né, vive, que realmente é complicado pensar, né, na possibilidade, né, de ter uma vida saudável, né, faltando coisas tão básicas, né. E, bom, agora, então acho que é isso, acho que primeiro uma questão de infraestrutura mínima, né, que garanta segurança, né, segurança alimentar, segurança afetiva, segurança física, né, eu acho que isso assim, indissociável de uma noção de saúde, né, não tem como a gente pensar a saúde fora dessas condições. E para além disso, né, tendo isso como garantia, eu acho que eu acho que estar, por exemplo, incluído, né, numa comunidade, né, num mundo que faz sentido para o sujeito, né, fazer parte dessa comunidade ao seu modo, e isso inclui o trabalho também, né, porque é um modo muito importante, né, você trabalha com isso, de imprimir algo aí da própria subjetividade, né, no mundo, então é muito importante também, né. Agora, o trabalho não é a única forma de inclusão e participação comunitária. Então, acho que primeiro é isso, uma questão de infraestrutura, e depois uma questão de lugar mesmo no mundo, né, é muito importante para a saúde mental você ter um lugar, né, essa oferta de lugar que primeiro vem de uma pessoa e depois vem, né, de uma comunidade, e também não se deixar massacrar demais pelas exigências aí superegóicas. Eu acho que isso é uma questão para o nosso tempo, assim, né, de pessoas que vivem, né, muito massacrada pelos seus próprios ideais, assim, né, de uma insatisfação permanente, né, de nunca estar ali à altura, né, do máximo né, vou falar da pica das galáxias, né, assim, se sentindo muito aquém de um projeto ideal que não tem nada a ver com a vida das pessoas comuns, né, que são a maioria. Então, eu colocaria isso também como um fator, assim, importante de saúde mental, que vale a pena a gente olhar. Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, né, essa expressão insegurança alimentar, ela é técnica, mas é um eufemismo quase, né, para as pessoas que estão com fome, né, a gente pode falar diretamente. Eu fiz a gentileza de buscar aqui o dado, e o último dado da PNAD é que a maioria da população vive entre insegurança leve, moderada e grave, esse chamado estado de insegurança alimentar. Então seriam 70 milhões aproximadamente em situação de insegurança alimentar leve, 25 de moderada e cerca 20 milhões de pessoas no Brasil atual, esse dado é de 2020, vivendo nessa condição eufêmica de insegurança alimentar, que é realmente fome, né? Se a gente pensar em condições habitacionais e condições de trabalho, a partir das últimas reformas trabalhistas, que esgarçaram de vez o tecido social e a segurança, a seguridade e direitos básicos do trabalhador, aquele mito de que o brasileiro é um povo feliz, e podendo significar com isso de que é feliz e, portanto, saudável mentalmente, fica realmente bastante questionável. Bom, professora Marília, muito obrigado. Eu vou fazer uma outra questão nessa linha. A gente ouve muito em educação, em saúde em geral, na noção de saúde em geral, a gente ouve muito o conceito de educação em saúde, que é mais ou menos a ideia de que as pessoas podem ser ensinadas, vamos chamar assim, a promover condições de gerar condições de saúde através de bons hábitos, né, de informações de qualidade, através daquilo que práticas e comportamentos de saúde podem proporcionar a uma condição geral de saúde da população.
à semelhança desse raciocínio, a gente poderia falar de educação em saúde mental, de algum nível de prevenção, de intervenções em crianças, escolas, ou seja, intervir em forma de gestão de saúde, intervir na saúde mental para prevenção de agravos. É possível falar em educação de saúde mental? Num primeiro momento, assim, como analista, né, eu diria assim que não, né, porque a gente sabe que educação, na verdade, assim, não, na verdade não é educação, mas porque educação é muito mais amplo que isso, mas a informação só, ela não vai mudar o comportamento. É importante que, claro, que a gente divulgue, que se saibam, né, assim, das coisas, que, enfim, né, a gente tem agora essas campanhas mensais, né, no Ministério da Saúde, às vezes isso inclui questões de saúde mental, né, é claro que é importante, mas isso tem que se dar numa relação de experiência, né, a educação como informação, ela não, eu não vejo sentido se ela não vier numa relação que está apoiada numa experiência de cuidado, né, então quem fala, quem veicula essa informação, né, não é só não pode ser um panfleto, né, tem que ser alguma coisa que esteja realmente numa relação com o sujeito, para ele entrar em contato com isso, né, que é o que se propõe, por exemplo, num trabalho terapêutico, né, de se colocar em relação ao sujeito, né. Agora, e é por isso que não adianta dizer só, né, isso tem que ser construído ali numa experiência mesmo, né. Agora, em termos, assim, de políticas públicas, eu acho que já ajudaria muito pensar essas condições de infraestrutura que a gente falou, né, claro, condições mínimas de humanidade, sobrevivência, e fora isso, tem um aspecto também que eu acho que a gente tem o costume, assim, de negligenciar, né, na nossa cultura, que é a vida cultural, justamente, né, ela tem que estar colocada como um critério de saúde, né, e aí eu penso que a oferta, né, de cultura, nos mais amplos sentidos da cultura, né, a oferta de lugar, justamente, né, para se ter experiências, né, com a cidade, com as pessoas, isso é alguma coisa que pode educar no sentido da saúde mental, né. Agora, um projeto, né, de governo, que é muito excludente, que é genocida em alguns momentos, claro, não tem a menor condição da gente pensar, né, em saúde mental nesse momento. Eu acho que tem que ir ao contrário, né, em alguma coisa que é mais inclusiva, que é, enfim, a favor da vida, né, da vida, não só da vida somática, né, mas a vida acontecendo, né. Sim, muito bem. De fato, essa noção de educação em saúde mental, né, eu não quis simplificar em termos de informações. Eu também concordo que perpassa pela comunidade, né, perpassa pelo território, perpassa pela experiência real, realmente. Mas eu fico assim, algumas coisas nem tão muito complexas poderiam ajudar, como, por exemplo, a presença de psicólogos e profissionais de saúde mental em escolas, né, que é algo que me parece algo tão óbvio, né? As escolas, sei lá, contêm 800, 1.000, 1.500 alunos, às vezes 2.000, 3.000 alunos, e não tem um profissional de saúde mental lá dentro, ou pelo menos diretamente relacionado a essas questões. Eu entendo que trabalhar meramente campanhas lá dentro, um psicólogo sozinho não faria mudanças estruturais, mas coisas talvez até mais simples, a previsão de profissionais de saúde mental em ambientes que são, obviamente, potenciais para trabalhar a educação em saúde, né? Bom, Marília, você Posso complementar uma coisa que você falou? Não, realmente, nesse sentido mais amplo, assim, eu acho que falta também uma articulação, né, intersetorial, porque
a escola tinha que ter uma relação, mesmo que ela não tenha um psicólogo lá, né, ela tinha que ter uma relação muito íntima com a unidade básica de saúde, né, do seu território, e com, né, a PSF, enfim, pensando aí que em algum lugar, né, vai ter a escuta de um psicólogo. Mas, sim, isso aí seria imprescindível mesmo, né? Eu acho que eu coloquei a educação muito reduzida, né? Eu já pensei no meio de informação, mas nesse sentido, sim. Perfeito. Muitas vezes o que tem essa relação entre escola e rede é encaminhamento para CAPES infantil, normalmente com queixa escolar de sei lá, indisciplina, e a esperança de que tome Ritalina, né? A gente que acompanha os estágios, os alunos nas unidades, a gente ouve muito isso. Não se tem a escuta, não se tem, de fato, a rede, o que se tem é muito encaminhamento. Maria, a gente inevitavelmente tem que falar da relação saúde mental e pandemia, né? Eu já dei mais ênfase em algumas entrevistas a isso, porque também a gente evita de ficar um samba de uma nota só aqui, né? Mas, repito, hoje, 18 de maio, a gente está em pleno desastre da pandemia no Brasil, ainda com as mortes nas casas de 2, 3 mil. Hoje, eu estou até meio desatualizado hoje, particularmente, porque conscientemente até a gente tenta não acompanhar tudo, né? A CPI da pandemia está em plena ocorrência, onde cada dia a gente se surpreende com o que foi feito, o que deixou de ser feito e o que poderia ter sido feito. Então isso realmente é uma tragédia que vai deixar profundas marcas na sociedade brasileira, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, não só no que a gente vive hoje, porque as pessoas estão realmente demandando questões de saúde mental. Por exemplo, eu tenho uma atividade daqui uma semana com uma ONG que eu presto um serviço voluntário, e é uma ONG que trabalha com adolescentes, tem uma gurizada, assim, tem mais de 100 inscritos. Eu pedi para a ONG dizer para eles o que eles queriam, para eles fazerem um levantamento, porque regularmente eu vou lá trabalhar alguns temas, e eles escolheram ansiedade, né? Adolescentes de 13, 14, 15 anos, entre todos os temas que pudessem escolher, que a psicologia pode trabalhar, escolheram ansiedade. A gente ouve isso nos campos de estágio do trabalho, os trabalhadores, né, dizendo que estão ou dormindo mal, ou comendo mal, ou tiveram mudanças de comportamento, né? Então a pandemia nos atravessa, impacta e vai impactar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o momento, e se possível dá para dizer algumas dicas. Eu sei que também não é simplista, né? A gente não quer ser simplista, mas se dá para dar algumas dicas para aqueles que nos ouvem. Por favor. Então, realmente essa questão da saúde mental, assim, ficou muito gritante, né, na pandemia. Acho que são várias coisas, né, tem desde a questão do próprio isolamento social, né, de quem faz e de quem não faz, né, assim, tá todo mundo de algum modo submetido a isso, assim, que mudou radicalmente o nosso modo de estar na cidade, né, de estar nas relações e tudo mais. E, enfim, você falou dos adolescentes, até foram os primeiros que eu pensei, assim, eles têm sofrido muito, porque a gente sabe que a passagem do tempo, né, ela é muito, a forma como a gente experiencia a passagem do tempo, ela é muito particular, quando se é criança, quando se é adolescente, quando se é adulto, né. Então, para as crianças e para os adolescentes, esse tempo, né, essa moratória aí da pandemia, é um tempo infinito, assim, que não tem perspectiva de acabar, né, por mais que você diga um mês, né, 2, um ano, né, o que quer dizer um ano na cabeça de uma pessoa que tem 13? Então, eu tenho visto, assim, que não é nem tanto ansiedade, mas até uma certa apatia, né, e uma depressividade muito grande, né, em relação à vida, assim, né, as perspectivas, então, coisas que estavam colocadas, né, como no horizonte ali desses meninos, de repente não está mais, né, crianças que saíram da escola com 11, vão voltar com 13 e outro corpo, né, outra criança, e como é que elas estão vivendo esse contato só pela imagem aqui, né, enfim, são muitas questões que a pandemia traz, né. Em relação ao trabalho, por exemplo, esses dias eu vi um meme engraçadíssimo, acho que todo mundo viu, que falava que, na verdade, não é home office, é morar no trabalho,
né, diferente, não é que você trabalha em casa, você mora no trabalho, né, é uma coisa assim que acho que todo mundo que trabalhou em casa sentiu, né, de uma certa indiscriminação, né, dos espaços de trabalho, espaços de vida, e de uma coisa muito monótona, né, repetitiva, de todos os dias muito parecidos e tal, o que também gerou aí, eu acho que um abatimento e uma relação com o trabalho também, pessoas que eu assim, sempre soube que gostavam muito de trabalhar, né, e que perderam completamente o interesse, assim, no que fazem e tal, fora as que não estão conseguindo nem trabalhar, né, que também é péssimo. Mas, enfim, eu acho que isso também traz questões para a vida conjugal, para a vida doméstica, né, da relação dos pais e filhos, enfim, tudo muito conturbado. Quem estava passando por algum momento de transição nesse período, eu acho que sentiu mais, né, então, crianças que estavam mudando de escola, de país, de cidade, as famílias também, por exemplo, que acabaram de se separar, os pais, ou, enfim, foi um momento onde houve, assim, muita coincidência, né, incidência de muitos fatores na vida de cada um, e realmente, acho que vai precisar de um tempo para a gente entender as marcas, né, que isso vai deixar. E em relação, assim, às dicas, é realmente difícil dizer, porque eu acho que elas têm que estar dentro do contexto, né, da vida de cada um. Mas, de um modo geral, eu penso que diminuir um pouco as exigências já ajuda muito, né, assim, no sentido de que, e reconhecer o que está acontecendo, né, no sentido de que estamos numa pandemia, né, estão morrendo não sei quantas mil pessoas por dia no Brasil, e que isso não é normal. E se isso não é normal trabalhar como a gente trabalhava, não é normal dormir como a gente dormia, não é normal, né, então, assim, acho que primeiro é reconhecer, de fato, apesar de ser doloroso entrar em contato com isso, como você falou, cotidianamente, né, recebendo todas as notícias e tal, mas um mínimo de contato a gente precisa ter, para baixar um pouco as exigências e entender que tem coisas que vão ser perdidas, sim, né, na vida de cada um, e que são irrecuperáveis, né, e talvez passe pelo trabalho, pela produtividade, pelo relacionamento, né, não dá para a gente achar que vai passar por isso e que vai ficar tudo bem, assim, né, não vai, não está, já, eu acho que essa é uma boa dica, assim, então a dica é quase paradoxal também, né, deprimos, mas não é isso, mas entre em contato com a realidade e entendo que a gente está sob condições muito adversas de vida, né, assim. Perfeito. Não, eu te entendo. O difícil, às vezes, assim, com adolescente talvez é mais reto o papo, vamos chamar assim, né, mas com criança que é difícil, às vezes, você explicar o tamanho dessa anormalidade, o tamanho do risco, dos perigos e do medo, o tamanho do medo que a gente tem, né, sem com que eles se abalem profundamente com isso, né, e não sei se a criança deve ter total consciência de todos esses riscos, então, realmente, quem tem criança é um desafio ainda maior. Bom, infelizmente, Marília, vamos caminhando, tá, a gente tem esse limite do programa aqui. Eu quero agradecer de antemão. Eu estou conversando hoje com Marília Velano, que é doutora em psicologia pela USP, professora do Departamento de Psicanálise com Criança do Instituto Sede Sapiense e do curso de especialização em teoria psicanalítica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lembrando aos ouvintes e aqueles que nos acompanham, nós temos 2 canais de comunicação, que são o e-mail e a saúde mental, como vai, tudo junto, @uem.br, e o WhatsApp telefone 44997227115. Bom, Marília, para a gente encerrar, infelizmente, eu de antemão quero de novo te agradecer, né? Ainda vou ficar no terreno aí da realidade atual, pedir para você falar um pouquinho do cenário da saúde mental no Brasil, o compromisso da psicanálise, inclusive, né, com as lutas antimanicomiais e com a reforma, e a perspectiva de enfrentar esses fantasmas que a gente imaginava estarem superados,
como as práticas isolacionistas, né, medicamentosas, internações prolongadas, que elas são, de novo, a pedra de toque das atuais políticas públicas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e peço as suas considerações finais, já de novo agradecendo. Muito obrigado. Sim, Fábio, eu sei, assim, acompanhei também um pouco de longe, né, que a gente teve algumas mudanças importantes aí estruturalmente na questão da saúde pública, né. Se não me engano, o NASF, né, ele foi extinto como um projeto, né, o NASF que era super importante. Eu trabalhei num CAPS, né, muito tempo, CAPS infantil, e a gente tinha um trabalho junto ao NASF, assim, muito, muito fundamental, né. Então, e aí eu estou pensando que eu estou meio desatualizada e que eu nem sei em que ponto que está essa situação toda da saúde pública coletiva, né. Mas, assim, eu acho que a gente, de fato, retrocedeu bastante nos últimos anos, né, a gente, né, tem uma contenção aí que antes era física, né, e que hoje passa por uma contenção química também muito sem medida, né, isso que você estava dizendo do encaminhamento de escolas, né, que as crianças chegam já com o diagnóstico e a medicação que tem que ser dada, né. Então, assim, uma banalização muito grande aí né, do uso dos medicamentos e tal, que eu acho que é uma coisa também que fala de um retrocesso em relação à luta antimanicomial, e acho que tem uma inclusão aí, né, não sei se é recente, mas de algumas questões, né, que na verdade, não tem tanto a ver com a figura mais do louco, entre aspas, né, mas de uma certa monstruosidade, assim, pensando nos termos do Foucault, né, que vai se deslocando do louco para o desabrigado, para o pobre, né, e aí medidas que vão aí perpetuando uma lógica manicomial, né, em cima dessa população, né, então tem uma coisa diferente, né, nesse cenário, que eu acho que antes ficava muito, as práticas manicomiais, né, elas ficavam muito referidas ao sujeito portador de sofrimento mental. Hoje, eu acho que a gente tem uma lógica manicomial que está além desse sujeito, né, toda a população que acaba assumindo, né, essa posição periférica, assim, na sociedade, né, então, medidas higienistas, então eu penso que, na verdade, a gente está vivendo um retrocesso muito grande nesse sentido, né. A psicanálise, ela felizmente, né, participou desde sempre da construção desse projeto antimanicomial mesmo, né. Eu venho de Minas, né, e lá a saúde mental pública, ela é toda sustentada pela psicanálise, assim, né, é uma coisa impressionante de ver. E eu acho que até uma coisa que a gente precisa reconhecer, porque a psicanálise é sempre criticada né, pelo sua roupagem meio elitista e tal, mas aqui no Brasil ela tem uma outra inserção, né, a gente tem medidas não, práticas também, né, de psicanálise pública que estão super frequentes e em várias cidades, mas que eu ainda vejo que são práticas muito desarticuladas da saúde pública, né, assim, então são iniciativas ainda que precisam de uma articulação maior com o que já existe, e que existe e é efetivo, né, mas claro, isso é importante, né, é importante você ter uma escuta na praça. Então, sim, eu vejo a psicanálise contribuindo muito em relação a essa coisa da saúde mental e da saúde coletiva, né. Saiu recentemente aqui no Brasil, né, a tradução do livro das clínicas públicas do Freud, né, fizeram um resgate de toda uma prática de clínica pública, né, que vem das policlínicas lá de Berlim e tal, então, assim,
resgatando um pouco essa tradição, né, da psicanálise, que ficou um pouco esquecida também durante muitos anos aqui no Brasil. Mais uma vez agradeço, conversei com Marília Velano, que é psicanalista e professora. Eu me despeço aqui e convido os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham até o próximo programa. E a saúde mental, como vai? Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, Fábio. Parabéns pelo projeto. Imagina, eu que agradeço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM-FM o programa E a Saúde Mental, como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental, como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM-FM, em sintonia com a comunidade.